Mas, Júlio, vamos voltar lá da Blitz, né? Que aí... Quando é que a coisa realmente se profissionalizou, que virou aquele arregaço que todo mundo, cada gravadora tinha Seu estouro. o seu casting, que era só isso. Virou uma época que era só isso. Foi o Paulo Ricardo ali, acho que foi o auge, né? Eu acho que de 85 a 87 é o auge, né? O momento que as gravadoras, todo mundo tá investindo e tá lançando suas bandas, e o som já não é... Porque até 85 era uma modinha, né? Você vai ouvir os críticos, uma moda, vai passar. Não vai dar em nada. Estão revivendo a Jovem Guarda, essas letras são tão bobinhas, o som... E de fato era mesmo assim, né? Até ali, as bandas pegavam muito carona no que tinha vindo antes. Então era a Blitz, quem que é o próximo? É o Kid de Abelha, não sei o que. Então era aquela new wave meio bobinha. E de 85 pra frente começam a vir umas bandas que tinham um pouco mais de talento, de um penso, assim, por trás do som. Que era a Legião, o Ira, o Biquíni no Rio... o Ultraje, então o RPM, entendeu? Porque aí eles começam a mostrar que o rock não era só aquela coisinha de guitarrinha e bateria bem forte, guitarra baixa e a voz alta, que era o que as gravadoras achavam que o brasileiro ia ouvir. Gostava. E daí, de 85 pra frente, eles mostram que não, o brasileiro quer ouvir rock independente do formato. Então as bandas começam a ir para várias direções, começa a abrir, assim, sabe? Daí vem as bandas de Porto Alegre, aí vem a Plebe Hood também fazendo um som um pouquinho mais também, pesado. Um pouco antes não teve o Barão Vermelho? O Barão, ele era aí que tá, o Barão, ele é um pouco à parte. Se a gente olhar pro surgimento do rock dos anos 80, o Barão, ele não tem tanto a ver com essas bandas que tinham essa new wave e esse pós-punk, porque o Barão, ele era um som mais ligado, mais ligado com os anos 70 e 60. E é curioso isso, eles são meio que um estranhos no ninho, assim, sabe? Mas ao mesmo tempo eles estavam no meio, ali no Circo Voador. Mas por causa do pai, né? Por causa do pai, não, o produtor lá que... Então, que assim, tem três coisas. Primeiro que o Barão, na verdade, ele estoura mesmo, não quando aparece em 82, né? O disco no começo ele foi um disco que praticamente só vendeu no Rio e muito pouco. E mesmo o segundo disco vendia muito pouco, até o Ney Matogrosso regravar pro Dia Nascer Feliz, que foi só no fim de 83. E aí começa a tocar a versão do Barão dessa música, que ainda é uma música, tem um arranjo quase new wave, assim. Mas o primeiro lançamento do Barão de impacto, que não dependeu de uma ajuda externa, foi Bete Balanço. Só em 84. Puta regaço. Então, assim, é uma banda que ela foi subindo alguns degraus. E o auge dela foi o Rock in Rio, né? Como o Paralamas também. Rock in 85. O Rock in Rio. Assim que no Rock in Rio, eles já... então, mas você tá falando do pai, assim, do pai e do produtor. O Ezequiel Neves. O Ezequiel Neves, ele gostou muito do Barão porque ele produziu uma banda dos anos 70 chamada Made in Brasil, que é uma das bandas mais antigas em atividade, que fazia um som bem Rolling Stones também. E aí ele ouviu o Barão e achou, nossa, esses brotinhos são muito parecidos, que ele falava bem assim, são muito parecidos com o Made in Brasil, gostei deles. E aí foi atrás, roubou a fita, não sei o quê. Então ele se ofereceu para produzir para Som Livre. Só que o pai do Cazuza, que é um dos caras que fundou a Som Livre junto com a família Marinho nos anos 70... e que é um cara que super respeitado, os artistas adoravam ele, João né? Araújo. A Rita Lee, os Novos Baianos, o Caetano, o pessoal fala muito bem dele, assim. Ele não queria lançar o Barão Vermelho, né? Eles precisaram insistir, porque ele tinha medo de ser apontado como nepotista e tal, não sei o quê. Mas no fim ele aceitou. Eles não aguentou a pressão, mas eles saíram por um selo menor, que era como é que era o nome? Opus. Que era um selo... Não era o principal. Exatamente, porque a gravadora tinha, assim, a principal dela pegava essas apostas, essas bandas que eram promessas. E novela, né? Som Livre era muito novela. Som Livre, porque a Som Livre era parceira com a Globo. Aí tem a história do Lulu Santos também, que essa é interessante, já acontece. Boa. Mas aí foi isso, entendeu? Então eles resistiram, mas o Barão, assim, claro, o fato dele ser filho do João é óbvio que teve... Mas não foi o definição. O Barão não aconteceu só por causa pelo Cazuza ser filho do João Araújo. Ajudou, mas não foi só por causa disso. Eu acho que o Cazuza era um cara que tinha muito talento, escreveu grandes canções daquela década. A banda também
persistiu, eles tocavam, sabe, os shows deles eram bons, a galera gostava. Mas no Rock in Rio, o Cazuza já estava querendo sair, né? Ele ficou até a metade de 85. O show deles foi muito bom, eles deram muita sorte, porque as bandas brasileiras sofreram muito, né? No Rock in Rio, porque veio o AC/DC, o Iron Maiden, o Queen nem tanto, mas vieram os Scorpions, Whitesnake, e aí a galera tinha que aguentar o Duzec, Eduardo Duzec, o Erasmo, Ivan Lins, o Kid Abelha. Então essa galera foi muito vaiada, atiraram muita coisa no palco. O Barão era o som mais pesado daquela geração ali até aquele momento. Então o público aceitou, digeriu, assim. Eu acho que eles tocaram no mesmo dia do AC/DC. Então eles não sofreram com vaias. E os Paralamas, porque eles não caíram em nenhum... Eram 2 shows, né, que você fazia naquela época. Eles não caíram em dia de banda pesada. E além do mais, eles são muito bons de show, né? O show deles levanta. Então, mesmo que mesmo que tenha um monte de metaleiro, o resto daquela galera que tá no meio termo, assim, vai gostar muito do show. Então... Pô, teve Elba Ramalho no Rock in Rio. Elba Ramalho? Sim. Essa história de que Rock in Rio, não tem rock, é desde aquela época. Ivan Lins, mas o Ivan Lins, eu vi o show dele no Rock in Rio, foi bom. Não teve vaia, não. Claro que o show é bom. Não, foi bom, foi animado, não foi um show morto. Não, agora o Erasmo se ferrou. O Erasmo, tadinho, se deu muito mal. Tanto que o Erasmo, daí ele teve que mudar de dia, né? Teve que mudar de dia, eles pediram, né? Porque o domingo, ele ia tocar no segundo sábado. E ia ter Iron Maiden. E ele tava com uma roupa de roqueiro, ele fez uma roupa toda punk. Piorou. Com umas brilhantinas, bem esquisito. Não, um negócio de couro, uns babados. Parecia uma roupa de super-herói, assim. Eu acho que ele foi falar assim, porra, vou dar uma arregaçada. Não, vou de roqueiro, vou meio... Eu vou arrebentar. Mas ele acabou entrando de Joelma, né? Ele entrou de Joelma. É que assim, na visão dos moleques que estavam lá, que pegaram um ônibus de qualquer canto do país pra ver o... Você tinha 18 anos. Você foi ver o quê? Iron Maiden. Na visão de caras como este, ele era um tiozão tentando passar por roqueiro, entendeu? Não tenha dúvida. Então, mano, não tenha dúvida. Sai daí, tá ligado? Quero ver o Number of the Beast, entendeu? Era o Maiden. Ele foi com uma roupa assim, bola, ó, o Erasmo. Tá vendo? É um puta nego do Egito, né? Isso, cara, tava muito... ele foi com umas roupas meio... Tem que botar essa foto aí, por favor. Erasmo Carlos Rock in Rio. Você vai ver as roupas que ele usava. Ele tentou, né, ó. Não, ele mas tentou. Era um nego romano. Que roupa é essa? É uma roupa... Ele tentou se passar por roqueiro, né? E ele não soube lidar com a situação. E ele tava no auge da carreira pessoal, né? Ele tocava muito nas rádios nessa época. Aquele papo de que ele catava a Roberta Close, lembra disso? Não. Ele fez uma música pra Roberta Close. É verdade. Ele tava no auge, cara. Mas já era operado? Você não sabia dessa história? Ele, no auge da Roberta Close. Claro, a música dá um close nela. É por causa dela. É pra Roberta Close. Aí, nego, Será que ele pegava ela? Ele já morreu, né? Mas tem que perguntar pra Roberta Close, que tá aí vivo. Quem sabe ela não responde. Mas quem levantou a Roberta Close foi o Erasmo Carlos. Tremendão. O Tremendão com a música do Close. Ele era bombadaço, ele tocava no rádio. Vendia disco que ele tocava. Então, acho que puseram ele pelo momento. Só que num dia errado, né? Assim, eles tentaram fazer um mix. O Medina pensou, acho, num mix ali de grupos mais de música popular brasileira ou música popular nacionais e estrangeiros e grupos de música jovem, nacionais e estrangeiros. Então, tentou misturar um pouco de tudo. É porque o Erasmo era considerado o cara mais roqueiro do Brasil. Nos anos 60, assim, 70. Ele e o Roberto. De todos da Jovem Guarda... Não era de todos do Iê, 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 ele foi o único... casaco de couro. Ele foi o único que continuou fazendo rock. Os outros todos foram pra... Mudaram de direção. Ele era o único que era assim... O Roberto virou romântico. Quando você pensa em quais são os grandes roqueiros do Brasil que fizeram carreira ao longo dos anos 70, carreira bem sucedida. Era o Erasmo, Rita e Raul. O resto aí são bandas que em algum momento tocaram, mas não tiveram vida longa. Mas ele foi o único assim, que atravessou o fim dos anos 60, 70 e chegou, sabe, foi até o fim da carreira fazendo rock. Então era isso. Só que ele era um cara da velha guarda com um monte de metaleiro ali, entendeu? Mas o erro deles qual foi? Foi não segmentar a programação no primeiro Rock in Rio. Não fazer o dia do metal, o dia do rock pesado. Eu não sei se eles queriam agradar todo mundo. Ou acho que também houve pressão das gravadoras. O que o Medina conta é que eles não tinham experiência, né? Assim, ninguém nunca tinha feito um troço daquele no Brasil. Daquele tamanho. Que, aliás, foi feito para
mostrar que os brasileiros sabiam organizar festival, Isso. porque até então os gringos não vinham para cá, eles tinham medo de não ser pagos e de os empresários não Aquilo entregarem foi um negócio muito Equipamento e equipamento. O É. Kiss teve equipamento roubado nos É, anos 80. é. Teve um monte de furada, assim, entendeu? Então o Rock in Rio ele foi importante para isso. Agora, não tinha... Não se sabia, assim. Como é que a gente faz? Então, foram aprendizados, né? Eu tenho uma história do Rock in Rio com a Tina muito boa dentro desse... Por isso que eu tô inserindo esse assunto, que nós trabalhamos juntos em 2001, no Rock in Rio. Eu trabalhei junto com a Tina. Para o mundo melhor. Isso. A Jovem Pan. A Jovem Pan. E a Tina tava na cidade do rock, eu tava em São Paulo. Só que eu dizia que eu tava lá também, né? Ah, Com eu já sei você. até qual é a parte que você vai contar. Eu porque sei. A Jovem Conta aí, Pan Tina. montou um estúdio, a gente vai contar junto. Essa montou história é boa. um estúdio lindo, todo de vidro, ao lado do palco. Só que eu não tinha visão do palco, eu tinha visão do público. Da A galera. gente recebia todos os artistas ali, como até hoje é feito quando tem transmissão de festival. E a hora que começava o show, eu já não tinha mais a visão. E o Carioca, que estava aqui em São Paulo, Eu via pela DirecTV. vendo, ele tinha aquela Lembra? visão de Lembro, frente lembro, pro pô. palco. E aí eu chamo o Carioca. Nesse momento, gente, vai entrar Carlinhos Brown! Uau! E vi aquele pessoal. E aí, Carioca? Aí você fez um comentário. Aí ele cantou uma, duas músicas, aí você falou assim... Gente, que sucesso, Carlinhos Brown. E eu vendo, caralho. Água aí, voando. A chuva de E eu galo. falando, o Carlinhos Brown, gente, é um sucesso, Carioca. Olha a gritaria. Conta aí como é que tá. Eu falei, olha, Tira, se eu fosse gritaria que você, os eu caras não tavam mandando diria o garrafa mesmo. d'água, Só nele. que eu não vi a garrafa d'água, eu via só o pessoal gritando. Não E o sabia por Carioca, quê. olha, E tomando não aguada. é bem assim. Tem uma gritaria, mas o motivo é outro. Eu nunca vi tanta, Nunca vi tanta garrafa É um d'água no negócio palco. muito absurdo, cara. Aquilo Se pegar um trecho aí, tampa até a Isaac. visão. Então, aí, É um negócio muito absurdo. ela de Ele lá tomou e de eu do copo estúdio d'água, vendo a meu. transmissão pela DirecTV. E eu não via Caralho, nada, o porque eu cara tava aqui tá na apanhando, hein? lateral, né? O palco aqui, eu aqui. Eu falei, eu não tô vendo Gente, isso, que Carioca. sucesso o show do Carlinhos Brown, né, Carioca? Eu falei, olha, Tá uma gritaria. eu já vou O discordar pessoal um fala, tá pouco. uma gritaria que o pessoal tá adorando. Olha, não é bem assim. Eu nunca vi tanta coisa voar no palco. Mas Eu assim, também ó, não. Eu nunca vi. Dizem que... eu acho que é injustificável, mas assim, tem algumas pessoas que dizem que ele estava muito quente e ele pediu para parar de jogar Água na galera. água na galera e as pessoas teriam se revoltado contra isso. E, ninguém mandou pedir Aí, para parar ó, de aí, jogar ó. água. Olha o que tá voando de coisa. Dá uma ligada. Mas só que aí, claro, aí teve outros acontecimentos. Daí ele para o show, eles querem rock, então vamos dar rock pra eles. E aí ele meio que confrontou e foi pra lá e falou: tô aqui e que se quiserem jogar, podem jogar. E é muito louco porque, tipo, era um rockinho pela paz, né? Pô, E foi não- uma parte não- legal. Foi não, uma paz muito bacana. melhor. Não, deu, muito melhor. deu certo. Não, e tem um momento que eu acho assim, desculpa o Carlinhos Brown e tal, mas eu ri, né? Fazer o quê? Que ele tenta Você dar... riu transmitindo. Ele tenta dar uma ganhada na galera. Vamos cantar um hino. Ouvido do Ipiranga, Isso, puxa, ele Isso tenta... aí. Ele vai Aí que ele voa piorou. Eu vou embora, porra. Puta E merda. o Lobão também passou por isso no Maracanã, Aí né? teve então, aí o Lobão, eles tentaram corrigir o erro de 85, criando o Dia do Rock Pesado. Não, o Lobão não foi 85. O Lobão foi Não, em não, 91. exato. Mas eles tentaram corrigir o erro de 85, De 85. criando o Dia do Rock Pesado. Sem mais nada. Sem mais nada. Era, Só rock era pirata. Sepultura, Megadeth, Guns N' Dá Roses. ligado, dá Era o ligado. dia mais pesado. Olha isso, Olha o que ele tá tomando de copaiada e voando coisa nele. É, irmão. ainda foi pra galera ainda? E o nosso estúdio ficava ali do lado direito. Ele tá tocando. A namorada. Olha o que voa de coisa, bicho. Que pariu. Olha o que voa de copo de porradaria no cara. E a E a câmera... banda? Ó. E olha o que tinha de gente, irmão. Lotado. Nossa senhora, velho. Lotado. Olha isso. Esse dia tinha Oasis, né? Esse dia tinha o Oasis. E aí eles vão criar o Dia do Rock Pesado, que tinha o headliner era o Guns N' Roses, Tá. que tava em alta e tal. Só que o Lobão, ele foi escalado para esse dia e ele adorou. Ele falou, vou provocar os metaleiros. E ele tava... Outro lelé, Ele né? fez uma... Ele ia chamar a bateria da Mangueira. Tá. Mas a bateria nem chegou a entrar. Porque o que acontece? Os caras estavam lá e eles entraram tocando Vida Louca Vida, que é uma parceria dele com o Cazuza. E... Só que o que aconteceu nesse dia foi... e tinha o Judas Priest também, Porra. que era antes do... Só coisa do leve. Guns. Só Só, Só que coisa como é- tranquila. Naquele Só faltou palco Beethoven. que não é giratório, como é que funciona? O última atração tem o palco todo. Sim. Uhum.
Em direção à primeira, aí só que assim, a penúltima, a última, as coisas da última estão aqui, as coisas da penúltima estão aqui, sim, e cada um vai encaixando, né? diminuindo. Isso. O primeiro é o que tem o menor palco. Dança. Tá. E o Lobão, eu acho que ele tocou depois do Sepultura. O Sepultura também ficou assim mais na frente. Então, o Lobão ele tava imaginando ficar um pouco mais para trás. Só que o palco ficou menor ainda porque o Robert Halford, que era o vocalista do Judas Priest, entrava com uma Harley Davidson, né, uma moto, naquela turnê. E aí... Precisava de mais espaço e eles não sabiam. Aí quando chegou lá, ele viu aquilo e tentou conversar. Ué. Imagina o Lobão, chegou pra direção e falou: poxa, vê aqui, eu descobri que o cara de uma das bandas, ele tem um espaço menor por causa da moda dele. Então você faz o seguinte, coloca ele antes da gente. Se ele precisa de mais espaço, então a gente precisa de um pouco de mais espaço, toca depois dele. Aí, imagina, os caras da direção viram e falam: você tá maluco, né? Tudo montado já. Você quer trocar de lugar com Judas Priest, né? É isso. Só isso. Era só isso. Bobagem. E o que ele pede faz sentido. Só que é óbvio que, da lógica do festival, não faz sentido. Então, os caras disseram: não, você vai entrar ali, o problema é seu. Óbvio. E aí ele ficou bem na frente do Gagarejo, que é a turma que é mais fanática, que começaram a atacar um monte de coisa. E ele tava com um capacetinho, me lembra até hoje, essa cena, um capacetinho. Aí ele bota esse capacete. Ah, é verdade. Ele tá com... que tem uma cruz vermelha, assim. Ele tá com um capacetinho de guerra, assim, puta, tomando véio. pedrada, tomando... Peraí, galera. Porra. E aí, bom, ele... É mó vaia, né? Aí ele para, parou. Aí... Eu sei que tem gente que tá gostando, mas a gente não é palhaço não, viu? E vai todo mundo tomar no... Pode falar? Pode. Vai todo mundo tomar no cu. Vai tomar no cu você, e só não vai tomar no cu quem não quer tomar no cu. Alguma coisa mais ou menos assim. Aí ele pega e sai e a banda vai atrás dele. E aí diz ele também que foi atrás pra reclamar com a direção. Com a direção, olha só que... mas antes disso, a bateria da Mangueira, tipo, eles saíram e sei lá se ele conversou com a bateria, porque eles iam entrar num determinado momento do show. A bateria entrou, tipo, aí os técnicos começam a desmontar os equipamentos da banda dele, a bateria da Mangueira entra e começa, sem microfonação nenhuma, na frente dos metaleiros. Os caras não quiseram saber, foram lá e enfrentaram o cara. Lógico. E aí diz ele que foi reclamar com alguém da direção, não sei se o Medina ou sei lá quem, que falaram pra ele, tipo assim, olha, cara, você quer levar isso pra frente, botar a boca no trombone? Só que o negócio é o seguinte, a gente pode... Você é um cara que não tem uma fama muito boa, e meio que teriam dito pra ele, olha, a gente vai dizer a gente vai dizer o seguinte, eu não acredito nesse cara porque ele só cheira, entendeu? Ele não tem credibilidade. Melhor você ficar quietinho. Melhor você ficar quietinho.